Eu também escurinho, né? Esse é crime, falar escurinho, né? Não, nem um pouco. Então Aproveita e fala das coisas. Você tem parente de origem africana? Eu tenho. Você nunca ouviu falar que eu era racista, não? Minha avó. Eu acho que essa... O senhor quer realmente... Vamos entrar nessa pauta aí, olha. Ô, Vilela, os caras estão cobrando você pra perguntar se ele era racista, então pergunta. Eu venho estudando esse assunto há um bom tempo. Acho que há um pouco mais de 2 anos, resgatando algumas coisas relacionadas a isso. Não para tratar isso como uma luta de classe, porque eu acho que isso vai além. Na perspectiva pastoral e missional, isso é pecado. E quem mais sofreu com isso historicamente foram os judeus e os negros, né? Pressuposto oriundo de uma filosofia chamada eugenia, criada em 1883 por Francis Galton. Isso foi lambendo o mundo, isso é o pressuposto do Holocausto e tantas outras anomalias. O próprio apartheid, inclusive, infelizmente, criado por um pastor, Daniel François Malan, e aderido por um ícone da literatura infantil no Brasil, que é Monteiro Lobato. Então, existe, de certa forma, uma filosofia muito complicada, muito perigosa, que ela precisa ser encarada com sensibilidade e com inteligência, não com vitimismo, não com se dobrando aos discursos infelizes e desorientados de boa parte de uma militância, digamos assim, analfabeta em relação à história. Mas, preciso embasar, esse assunto é muito complexo, né? Principalmente, é um risco falar disso nessa guerra de narrativa. Eu estou me expondo a esse risco dentro do meu contexto evangélico. O senhor chegou a dizer que não existe racismo ou parte do seu governo. Mais uma vez, é uma resposta a uma causa legítima por conta de uma apropriação ilegítima da esquerda. O senhor continua achando que não existe? Não, olha só, o que eu falei, não existe o racismo da forma como fala, como se fosse uma regra no Brasil. Existe, mas não dessa forma. Sim. Eu fui acusado de racista. Agora, como é que eu provo que não sou racista? Vamos te ouvir. Dá para provar agora. Você sabe que o Exército Brasileiro, que eu fiquei 15 anos, as coisas são bastante rígidas lá dentro. Não tem passar a mão na cabeça de ninguém lá. E eu botei isso aqui para exatamente, né? Porque na TV Globo nunca vão me perguntar o que é isso aqui. O que é isso aí? Chama-se Medalha do Pacificador com Palma. Quem ganha essa medalha aqui é quem salvou a vida de alguém arriscando a própria vida. Então, eu era aspirante do Exército Brasileiro e tinha um exercício, 2 cordas, chamada falsa baiana, e passava numa lagoa. Eu era atleta das Forças Armadas de pentatlo militar. E percebi que, no sexto sentido, que ia ter algum problema com um soldado que estava passando. Esse soldado era o Celso Negão. Um dia eu falei, né? A cor da minha jaqueta. O nego falou que... Pô, cara, a cor dele, pô. Azul. Racismo. Pô, peraí, cara. Eu falei que a cor dele era um negão mesmo, pô. Não tinha como dizer que não era negão. E qual o problema, negão, pô? O apelido dele era Celso Negão. Celso Negão. Que ano que foi isso? 78. Quer dizer, em 78, não existia essa... Não a maneira como o pessoal fala hoje. Isso foi na política... Não é? A política do nós contra eles pregado pela esquerda. No nós contra ele o tempo todo. E daí, eu frouxei meu coturno, tá? Zaputei a gandola, esse cara vai se dar mal. O negão caiu dentro d'água, eu fui atrás. A segunda vez que eu mergulhei, eu tirei o negão da lagoa. Tá? Bem, isso me valeu essa medalha, porque eu risquei a minha vida. Essa medalha, a cada 5 anos, 2 pessoas ganham. Dado uma circunstância difícil, né? O cara está pegando fogo no carro, o cara tira o cara dentro do carro, daí ganha essa medalha. Essa aqui eu tirei o negão Celso. E daí, quando eu falei isso num programa, né? Falaram, mas que racismo falar que o Celso é azul. Eu falei, cara, se eu fosse racista, deixava ele morrer afogado, cara. E eu arrisquei minha vida para tirar o cara dentro d'água. Querem me rotular de racista? Daí eu jogo meu sogro. Meu sogro é o apelido dele, Paulo Negão. É mistura de afrodescendente, não sei o quê, baiano, não sei o que lá. É uma misturada lá, cearense. Tá? Sou casado com a filha dele. Daí inventaram que eu tinha ódio nordestino. Pô, a minha esposa é filha de um cabra da peste, cearense. Os caras ficam te acusando das coisas e ficam generalizando. E não é bem assim. Tem racismo? Tem, mas não dessa forma. Tá, então você lembra de um jogo de futebol? Era o goleiro do Santos, lá em Porto Alegre. Santos e Grêmio. Sim, o Aranha. E tinha uma loura com outro afrodescendente do lado, falando a mesma coisa, xingando o Aranha. Ela foi enquadrada como racismo.
Pô, no estádio, eu sei que você não deve fazer isso. Sim. Mas do lado estava um coro criticando o Aranha, que levaram a vida dessa menina para a desgraça. Não estou defendendo a menina, mas a forma como foi tratado o assunto não é o correto, é um exagero. Qual seria, dentro da sua perspectiva, olha, a forma de lidar com isso? É quase igual apelido. Se eu tivesse de gordinho, se ficasse revoltado, ia pegar o apelido gordinho. Eu já estou doido para o pessoal me ajudar a deixar de ser gordinho. Então, as pessoas, elas se excluem do ciclo de amizade por si só. Por si só. Tá? Lógico, o cara que exagera, esse elevador você não entra. E ele é o patrão. É outra história. Isso é racismo. Isso é racismo. Pô, porque é uma atitude, né? Sem dúvida, pô. Então o senhor está falando que não é racismo você de falar assim, ô negão, como existe se fosse uma ideia, né? Eu lembro, olha só, Anastácia fazia o bolo, Dona Benta levava a fome. Existe uma ideia. Olha só, eu fui vereador com o Carlos Alberto Torres, é o capitão da Copa de 70. É vereador em 89 e 90 no Rio de Janeiro. Fui 2 anos, vizinho meu. Eu já vi na televisão ele falando, pô, quando pintava um problema na seleção, a gente falava, chama o negão, que era o Pelé, e resolvia. Se hoje ele falasse isso, poderia ser um crime. Há um exagero nas coisas, até questão de piada. Qualquer piada que você faz, preconceituoso, não é negócio de racismo, preconceituoso, não sei o que lá, blá, blá, blá.